pessoal! Está começando mais um Cidadania e Serviço Público. Nesta edição, você confere: Pública marca Encontro Nacional dos Servidores. Crise fiscal engole programas sociais dos estados. E mais, uma atualização do Judiciário com o presidente da Assojures, Carlos Alberto Marcos. Eu sou Mariana Oliveira e o programa da FESPESP está no ar. Olá, servidor público, olá, cidadão. Mais uma conversa no nosso programa Cidadania e Serviço Público. Hoje está aqui presente o Carlos Alberto Marcos, que é presidente da Assojures, Associação dos Servidores do Poder Judiciário, mais conhecido como Alemão. Tudo bem? Tudo bem, gosto. Tudo bem. Vamos lá na nossa conversa, e a nossa conversa vai falar bastante do Tribunal de Justiça, não é? Vamos começar com a questão financeira no Tribunal de Justiça. Há sempre uma discussão no tribunal de que ele pede um determinado valor para o orçamento do ano e o governador corta antes de mandar para a Assembleia. Parece-me agora no próximo ano que ele vai pedir 21 bilhões. Se cortar, como tem cortado, metade ou pouco mais da metade, como é que você acha que o tribunal tem que brigar por isso? É o que nós sempre comentamos. Se o governador corta e o tribunal não questiona, não reclama, ele está admitindo que ele pediu a mais. E realmente, nós, inclusive servidores, é óbvio que nós temos sempre que defender a autonomia da nossa instituição, nós temos que defender as nossas políticas, só que nós sabemos que o que o tribunal pede já espera um não. Todo ano. E a história vem se repetindo há décadas. É por isso que o governador não leva a sério a proposta orçamentária do Tribunal de Justiça. Isso é notório. Então, ele pede, que nem agora pediu 21 bilhões, ano passado tinha pedido 19 bilhões e 500 milhões, ele reduziu a metade, exatos metade, ou seja, está esse ano, 2017, em 10 bilhões e 700 milhões, metade. E este ano nós esperamos que o tribunal, pelo menos, embora ele pede um valor que ele não consegue sustentar, mas nós esperamos que não ocorra tanto corte. Porque nós temos algumas políticas que, na hora da negociação, nós temos aquela grande dificuldade que o tribunal sempre sustenta que não existe verba suficiente para aplicar a política para nós, servidores, não magistrados. Nós sempre pontuamos dessa forma. Então, nós esperamos que, pelo menos, o Tribunal de Justiça, ele vá defender essa proposta. Porque se ele enviou a proposta, é porque ele tem como sustentá-la, né? Então, nós esperamos que esse ano isso ocorra. Vamos aguardar. Na reunião que os servidores do Judiciário tiveram com o presidente, a colocação é que ele não pode dar aos servidores a recomposição salarial do passado, que não é aumento, né? É recomposição da inflação, porque está na metade do ano e já deve 700 milhões para o Estado. Como é que ele pode dever 700 milhões se foi o Estado que cortou 50%, Alemão? Na verdade, diz que o orçamento realmente é uma questão muito complexa, o orçamento. Mas o tribunal também não tem transparência nos seus atos. Por exemplo, somente este ano, o Tribunal de Justiça pagou quase 1 bilhão de reais em indenizações. E ele continuou pegando do Tesouro, onde ele poderia lançar mão do fundo, porque o fundo está arrecadando também, em média, praticamente 3 bilhões de reais ano, o Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Então, o fato do tribunal não ter transparência no gasto, ele tem transparência na hora de executar, de fazer a projeção. A hora que ele precisa dos direitos dos servidores para poder ir lá buscar o dinheiro no Estado, que ele precisa falar, não, eu preciso pagar os trabalhadores, isso ele serve. Aí ele usa os nossos direitos, ele usa os nossos passivos para poder buscar o dinheiro, justificar a ida junto ao governador, junto à Assembleia Legislativa. Só que na hora de compartilhar
o orçamento, aí ele não precisa mais dos servidores e não admite que nós, mesmo entidades, participemos da distribuição do dinheiro. Essa é a nossa grande luta. Embora nós possamos estar participando da proposta orçamentária, nós não nos é permitido, embora a lei permita, mas o tribunal não admite que nós participemos da distribuição do orçamento. Isso aí nós temos uma luta pela frente e cada ano que passa nós estamos avançando um pouco mais, realmente em função do portal da transparência, onde nós temos pleno conhecimento o que o tribunal faz com o dinheiro, da forma que ele usa o dinheiro. Você colocou uma situação aí que eu gostaria de explicar para o nosso espectador. O que é esse dinheiro do fundo? O dinheiro do fundo é o seguinte, ele foi instituído através de um decreto do governo do estado, isso lá em 94, onde o dinheiro do fundo, na verdade, era para ser, a origem dele era para ser, vai vender um mobiliário que já não tem mais utilidade. Aquela arrecadação da venda daquele mobiliário, de um veículo, já que não está mais em uso, iria para o fundo. Um servidor perdeu o crachá. Aquele crachá lá tem um custo, ele pega e recolhe no fundo. Essa é a finalidade do fundo, que já diz, é um fundo reserva para pequenos valores. Só que o Tribunal de Justiça, em razão de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça para o estado de Pernambuco, determinou que os tribunais de justiça, os 27 estados da federação, cobrasse do Banco do Brasil um percentual dos valores que o Banco do Brasil detém em depósito judicial. Essa é uma das parcelas. A outra parcela é a questão de escrituras, reconhecimento de firma, desarquivamento de processo, certidões expedidas. Tudo isso arrecada, em média, hoje, quase 270 milhões de reais, ou seja, um pouco mais de 3 bilhões de reais em 2017 vai ser arrecadado por um fundo do Tribunal de Justiça. Só que com esse fundo, em razão do tribunal negociar com o governador, negociar com a Assembleia Legislativa, hoje nós não conseguimos mais sobreviver sem o fundo, porque ele vai relocando os dinheiros. O que era do Tesouro, ele passou a pegar do fundo, o que era do fundo, ele usa do Tesouro, e assim por diante. Então hoje o fundo é um mal necessário para o tribunal sobreviver. E nós, trabalhadores, também, porque senão nós podemos ter aí algum corte de pagamentos de indenizações que nós, servidores, não magistrados, temos direito. Nós temos discutido mais facilmente com os presidentes do tribunal nos últimos anos, depois daquela greve de 2010, não é isso? Mas nós estamos sempre buscando a reposição que está na Constituição, a reposição da inflação do período. Nós nunca pedimos, nunca chegamos a pedir aumento, na verdade, porque quem vê as notícias acha que os servidores do judiciário ganham muito bem e estão sempre pedindo aumento. Não é bem isso. Qual é a dívida que o tribunal tem hoje com o servidor do judiciário daqui de São Paulo? Em se tratando de perda inflacionária, desde 92, nós temos uma perda acumulada desde 1992. Hoje está em março, que é a nossa data base. Dia 1º de março de cada ano, nós nos reunimos e discutimos quanto à questão do reajuste salarial. É o mês para nós discutirmos, temos uma lei que nos garante esse direito. Tá? Hoje está em torno de 12,40%. Perda inflacionária, não é aumento salarial. Nós temos uma perda hoje de 12,40%. Está agora nas mídias o problema dos salários dos juízes e dos desembargadores. Para a população, quando fala o judiciário ganha muito bem e cada vez quer ganhar mais e tal, mistura o que chamam de membro do judiciário, que é no caso juiz e desembargador, com o próprio funcionário, o próprio servidor do tribunal. Como você está vendo, por exemplo, agora que vem a transparência, salário de desembargadores, de juízes, muito acima da média. Na verdade, uma média este ano parece-me que de 75 a 80 mil por mês. Quando convém, o magistrado ele se coloca na condição de servidor público.
Quando não convém, ele é membro de Estado. Então, hoje em dia, ele já se coloca nas duas situações. Ele é membro de poder e ele é funcionário público. Porque o funcionário público tem algumas, não é vantagem, tem algumas carreiras. Ou seja, tem direito a cada 5 anos a licença-prêmio, tem direito à indenização de férias, teria direito, e tem direito, mas o tribunal não nos repassa, que a indenização é de horas compensadas, ele não nos paga em pecúnia, paga para magistrados. Ou seja, isso acontece com um grande desequilíbrio. Só para ter uma noção do que nós estamos conversando aqui, negócio. Nós somos cerca de 43 mil trabalhadores ativos e magistrado em média de 3 mil magistrados. Eles consomem, em média, 2/5 da nossa folha de pagamento, magistrado. Como é que pode? Um grupo de trabalhadores de 3 mil consumir 2/5 do que consome 43 mil. Então é um grande desequilíbrio. Eles vão criando vantagens em cima de vantagens, vantagens não previstas na LOMAN. Isso nós já cansamos de ir a Brasília, desde a época, estivemos lá em Curitiba com o ministro Dipp, né? E lá nós fizemos a primeira denúncia ao Conselho Nacional de Justiça. Depois tivemos a Helena Calmão, que abriu a inspeção aqui no tribunal, e graças a essas denúncias, que desde 2012, junho de 2012, o tribunal retomou o pagamento de verbas indenizadas para servidores. Nós ficamos exatos 16 anos sem receber um centavo sequer. É importante a população saber disso, dos direitos trabalhistas. Trabalhávamos nas férias para poder prestar um serviço digno à população e não recebíamos esta indenização e assim por diante. Isso era muito comum no tribunal. Graças a Deus, graças à nossa luta, graças às greves, porque as greves a população tem que entender, que elas não são, no primeiro momento, elas atingem diretamente os mais prejudicados, são os jurisdicionados. Mas no segundo momento são eles que vão ser favorecidos. Porque nós, trabalhadores, não pedimos apenas a reposição salarial da perda da inflação, não pedimos apenas o reembolso dos nossos direitos trabalhistas. Nós lutamos pela informatização. Se hoje o tribunal está 70% informatizado, é graças a nós, trabalhadores, que em 2001, em 2004, denunciamos o descaso do tribunal, o descaso do Estado, porque nós tínhamos que trazer das nossas casas máquina de escrever, depois foi computador, mimeógrafo, né? Nós somos da época do mimeógrafo. Nós vamos continuar essa conversa. Eu tenho uma pergunta a mais sobre a questão da greve para você, Alemão. Só que nós vamos fazer uma paradinha agora e vai entrar a Mariana com o nosso noticiário. E voltamos já. Instituições públicas e privadas se unem para a campanha contra abuso sexual em transportes no Tribunal de Justiça. O lançamento aconteceu no final de agosto, no Palácio da Justiça, aqui em São Paulo. A campanha busca uma mudança de cultura que estimule as vítimas de abuso sexual no transporte público a denunciarem os agressores. Serão colocados cartazes na cidade e também serão feitas postagens nas redes sociais de todas as instituições participantes. Fique com a segunda parte da entrevista com o presidente da ASSOJURES, Carlos Alemão. Estamos de volta na nossa conversa com o Alemão da ASSOJURES. E nós paramos quando estávamos falando da questão de greve aqui no estado de São Paulo. Greve no servidor público é um problema porque não está regulamentada, né? Em Santa Catarina, agora acabou de ser julgado ilegal uma greve, porque o sindicato ou a associação não avisou antes que ia entrar em greve, e mais, mesmo que entrasse em greve, o tribunal acha que 91% não poderia sair em greve. Isso é greve? É uma pena, porque isso aí teria que ser regulamentado. Embora a Constituição da República, ela garanta ao servidor público, ela garanta aí a população, aí o trabalhador, né, o direito da greve,
faltou uma lei infraconstitucional, que nós falamos, uma lei ordinária, para poder regulamentar o direito de greve. Na não regulamentação, nós ficamos, infelizmente, à mercê do judiciário, do judiciário fazer o papel de legislador. É um absurdo. Ainda mais na atual situação hoje que nós estamos vendo no Supremo, nós permitimos que um ministro do Supremo regularize o nosso direito. Então não preciso falar mais nada em vista do que nós estamos vendo no dia a dia. E o pior no caso do judiciário é que se os servidores do judiciário entrarem em greve, quem julga é o próprio judiciário contra a qual o servidor entrou em greve. Então é por isso que a gente sempre defende que as leis sejam cumpridas, que as leis sejam regulamentadas, né? Vamos continuar aí a nossa batalha nesse sentido para a regulamentação do direito de greve. Senão nós vamos sempre continuar à mercê. Você se recorda que em 2010 nós já tínhamos lá mais de 45 dias de greve no Judiciário do Estado de São Paulo, e quando nós fomos surpreendidos por um despacho do desembargador, relator do dissídio, nosso primeiro dissídio coletivo por greve, determinando que retornássemos 90% e nós íamos ficar só 10% do plantel. Quer dizer, que greve que é essa? Que direito que é esse que está sendo respeitado? Aliás, é uma coisa que o cidadão, esse que paga impostos e que precisa do bom serviço público, tem que começar a pensar que uma greve dessa, na verdade, não é só em benefício do servidor, é exatamente para melhorar o atendimento do serviço público, né? Sempre, sempre. Acabei de dizer há pouco, nós falamos da informatização do judiciário. O judiciário, ele em 2004, há 15 anos atrás, não tinha nada. Tinha máquina de escrever, o computador era aquele primeiro computador, não tinha nada de informatização. Se nós quiséssemos, usávamos até carimbo, essa é bem da verdade. Carimbo, em pleno 2004, a ponto de o desembargador, Dr. Nígoro Conceição, numa das negociações, disse que tinha muitos trabalhadores que era batedor de carimbo, para não admitir o nosso direito. Então isso aí que mostra que o servidor contribui e muito, e está contribuindo há décadas, o servidor. É o servidor, é o trabalhador, é a força de trabalho, que é o trabalhador do judiciário, de todo o setor público, é o que move esse país aqui. Uma outra coisa que é importante da gente conversar, Alemão, é a questão da função do servidor, não é? Nós tivemos desvio de função durante muito tempo. O tribunal tinha falta de escreventes, então começou a pegar o auxiliar administrativo e jogá-lo para trabalhar no cartório. E isso durante muito tempo ele trabalhou no cartório como se fosse escrevente com salário menor. Aí começamos a entrar com ação de desvio de função e chegamos numa coisa importante. Queria que você falasse sobre isso. Graças a essa luta nossa, que durou praticamente 2 décadas, o trabalhador auxiliar administrativo, o antigo auxiliar 6, ele trabalhou, fazia funções de escrevente sem ter a contrapartida do Estado. Trabalhava, mas não recebia para essa finalidade. E durante praticamente 20 anos, ele fez esse serviço sem remuneração. Aí, quando o tribunal, nós percebemos que o tribunal não ia realmente reconhecer esse direito, as entidades começaram a ingressar com as ações de desvio de função. E isso começou a incomodar o Estado, porque isso era cômodo para o tribunal, porque quem mandava o dinheiro era o Estado. Então o tribunal não queria regulamentar essa situação. Mas alguma coisa aconteceu de forma interna que as reiteradas decisões fez com que o tribunal reconhecesse esse direito e enviasse um projeto de lei transformando os antigos auxiliar 6, os agentes administrativos, em escrevente. Fizeram um concurso, participaram direitinho e hoje são escreventes, cerca de 3.000 trabalhadores. Mas foi muita luta para que isso acontecesse, esse negócio. Sim. Uma outra questão é que a gente tenta melhorar o nível dos servidores do judiciário. Com o oficial de justiça já conseguimos. Ele passa a partir do ano que vem a obrigatoriamente ter o nível universitário. Então qualquer concurso que abrir para o oficial de justiça precisa ter nível universitário. Estamos agora na batalha para que também o escrevente
passe a ter uma qualificação maior, com nível universitário. Parece que o tribunal não é muito favorável, né? Pelo menos esse desembargador que está aí presidindo o tribunal, na última reunião, ele deixou muito claro, embora ele demonstre aí, com as idas e vindas dele nas comarcas, aquele papel democrático, aquela pessoa aberta, que reconhece, que tem interesse em capacitar o trabalhador, reconhecer a capacitação, ele deixou bem claro na última reunião com as entidades que ele não tem interesse em instituir o nível universitário aos escreventes. É uma pena, né, senhor presidente? Porque cerca de 70% a 80% do plantel dos escreventes, que são 22 mil trabalhadores, já se formaram, já se capacitaram às próprias expensas, ou seja, agora seria a vez do Estado reconhecer esse direito. É uma pena. Uma outra questão são os cargos comissionados. No nosso plano de cargos e carreira, tem lá como trazer o comissionado para o cargo de diretor, de chefe, de secretário, e seria, portanto, um concurso no comissionamento. E o tribunal também não aceita muito isso. Ou seja, está difícil de conseguir uma coisa já aprovada em lei, né? Por que nós queremos os cargos comissionados num concurso? Justamente para colocarmos fim àquele apadrinhamento, né? Existe um apadrinhamento. Ele iniciou a reunião, você se recorda, do mês passado, o presidente do Tribunal do Estado de São Paulo, dizendo que ele não poderia tirar vamos dizer assim, essa autonomia dos magistrados em indicarem os cargos comissionados. Aí nós fizemos lembrar o presidente que é lei, então ele não tem querer. Isso aí é lei, nós queremos que cumpra a lei. E agora, no final 2 semanas atrás, ele despachou e vai instituir o comitê paritário, onde nós vamos, as entidades e um grupo de representantes do tribunal estarão sentando para regulamentar. Só que praticamente regulamentado já está na lei que instituiu o plano de cargos e carreiras dos servidores do Judiciário de São Paulo. Nós vamos apenas criar aí alguns critérios quando houver algum empate de direitos de trabalhadores. Com isso, nós vamos acabar com o tal do apadrinhamento. Isso é uma proposta nossa de há muito, uma luta também que dura décadas, negócio, que agora nós conseguimos e vamos regulamentar, vamos implementar, a bem da verdade. Bem, de tudo que nós conversamos, nós estamos vendo os problemas todos aqui dos servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Mas isso vai para o Legislativo, vai para o Executivo, e nós estamos completando 2 anos da criação da Pública, que é a Central dos Servidores Públicos, que pode reunir 15 milhões de servidores no Brasil inteiro. Portanto, uma das maiores centrais que poderíamos ter aqui no Brasil. O que você acha da Pública? A Pública, vamos pensar assim, demorou, né? Até demorou, né? Era um projeto grande aí, de pessoas que nem o GOS, que está à frente de federação, das confederações, almejava muito isso. Nós vamos ter, para demonstrar para a população, para os servidores, a importância disso. Agora nós vamos ter em outubro já um grande plenário, né, do Congresso da Pública, em Brasília, onde nós vamos estar, inclusive, sendo doutrinados, a bem da verdade. Nós vamos ter aí palestrantes dizendo sobre formas de negociação, em mesa de negociação. Então isso é muito importante. Então, de parabéns aí os organizadores aí, isso aí realmente vai fazer um bem muito grande para o trabalhador, porque a iniciativa privada já tem as centrais que os defendem, bem ou mal, mas existe a representatividade. E nós, trabalhadores, ficamos à mercê com uma legislação específica. Então, essa é a grande vantagem da Pública. Ela especificamente vai defender e vai representar direitos do setor público, trabalhadores do setor público. 15 segundos para você se despedir aí dos servidores.
peço até desculpa, porque já me chamaram a atenção aqui no estúdio, né, que eu deveria ter aberto cumprimentando a todos aí, os nossos ouvintes aí. Então, você trabalhador, você do setor público, você trabalhador da iniciativa privada, né, você não pode deixar de lutar. Nós estamos à frente aí com umas grandes lutas, as reformas que estão vindo aí retiram muitos direitos dos trabalhadores. Nós estamos aí nos organizando a cada dia, participamos de vários atos em Brasília, aqui na Grande São Paulo, na cidade, lá em Ribeirão Preto, em várias cidades, nós fizemos audiências públicas, atos públicos, defendendo, mostrando para a sociedade civil, não apenas o trabalhador do setor público, da importância de participar. Não vamos deixar as pessoas defender os nossos direitos. Nós que temos que defender o nosso direito. E está de parabéns pela iniciativa desse programa que já vem aí há muitos anos. Muito obrigado. Nossa conversa de hoje, então, foi com o Carlos Alberto Marcos, o alemão, presidente da Assojures, Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Agora, fiquem com a Mariana e o nosso noticiário. Até o próximo programa. O noticiário dessa edição começa agora. Outubro está chegando e, além da comemoração do Dia do Servidor Público, tem também uma agenda imperdível para o funcionalismo. A Pública Central do Servidor vai realizar no dia 31 de outubro o Encontro Nacional de Servidores. Estarão presentes dirigentes e ativistas de todo o Brasil, além de lideranças de todo o funcionalismo, que vão alinhar movimentos locais e nacionais. O evento acontece em Brasília. E para participar é necessário fazer uma inscrição. Então, se você quiser saber mais sobre o evento, acesse www.publica.org.br. Com a crise econômica dramática que o país enfrenta, quase 13 milhões de desempregados e a renda em queda, os governos estaduais deixam de dar prioridade política ao combate à pobreza, com a justificativa de não elevar ainda mais o rombo no campo fiscal. De 2014 para cá, 8 estados acabaram com os programas próprios de transferência de renda. Os que mantiveram reduziram o número de famílias beneficiadas. De acordo com o levantamento feito pelo jornal Valor Econômico, 400 mil famílias de baixa renda ou em situação de baixa pobreza foram prejudicadas. O Cidadania e Serviço Público está chegando ao fim, mas você pode entrar em contato com a gente pelo Facebook ou Instagram. Procure FESPESP nas mídias sociais e mande os seus comentários sobre essa e outras edições do programa. Para assistir na TV aberta, sintonize nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Pela internet, acesse www.tvaberta.tv.br. Domingo que vem eu estou de volta às 9 da noite com informações que interessam a você, servidor público. Uma ótima semana, grande abraço e até mais!